Vamos iniciar uma rubrica com a biqueira. A biqueira é a Sandra Cardoso. Ela é natural da Madeira, como vão ver, e hoje vai nos ensinar a fazer broas à moda da Madeira. Já a roda do ano que se começa a pensar no que se vai fazer para a festa, mas chegando a esta altura ainda mais. As limpezas, as decorações, os liqueurs, a doçaria, os presentes. E também há sempre alguma coisa que se pensa fazer e fica pelo caminho. Pelo menos cá em casa já é costume. Agora já se pode comprar quase tudo feito. Mas há coisas que não há como fazer por nossa mãos, que assim é que se começa a sentir a festa. E hoje, depois de fazer os liqueurs, o que é que se vai fazer? As broas por estar claro. As primeiras vão ser os cocões, à moda de minha sogra. E o que é que leva? 800 gramas de açúcar, 7 ovos grandinhos, 800 gramas de cookie. Se querem continuar a apreciar receitas com sotaque e sabores madeirenses, carreguem no subscrever e depois no sininho. No alguidear, põe-se o açúcar, os ovos inteiros e o cookie. Com as mãos, começa-se a amassar tudo bem. E vá-se dando voltas e unindo até que não se veja nem cookie sulte, nem gramos das gemas, e se consiga juntar numa massa só. A seguir, faz-se os cocões com as mãos bem secas, para não se colarem nos dedos. Aperta-se e vá-se dando a forma de pinheirinho, mas não se pode apertar muito, senão, depois de cozidos, eles ficam muito rijos. E mentes, prepara-se os tabulores. O costume é untar com margarina, mas eu prefiro usar o papel vegetal, que é mais desembaraçado e não faz besuntoada. Com o forno aquecido a 180 graus, põe-se os cocões a cozer por 15 a 20 minutos. Mas sempre vigiando, porque isto depende do calor de cada forno. Logo que os pequenos e a sola fiquem douradinhos, tão cozidos, tira-se do forno e deixa-se arrefecer. Não se pode mexer enquanto estão quentes, porque eles estão moles e partem-se. Só depois de arrefecerem é que endróia-se. E agora que já arrefeceram, vá-se perdoar. Que vai bem com a broa, um liqueur pesantão. Um liqueur de cerveja, que já fiz este ano. E se vocês quiserem a receita, é procurar nos liqueurs da festa. Depois de fazer os cocões, vá-se fazer as broas de mel, porque muita gente continua a me perguntar como é que se faz. Esta receita das broas de mel eu já fiz o ano passado, mas como está no vídeo das tradições da festa, muita gente também vê. E então hoje vai-se lembrar como é. E o que é preciso? Um colho de farinha, meio colho de açúcar, 3 ovos, 200 gramas de margarina, 200 gramas de banha, 1 decilitro de mel de cana, 25 gramas de canela moída, uma noz moscada, 10 gramas de soda e raspa de um limão. Para começar, corta-se a margarina em cubos, põe-se num tacho com a banha e vai a derreter ao lume até ficar mais desfeita. No alguidear, põe-se primeiro o açúcar e os ovos inteiros e mexe-se bem. Junta-se a canela moída, raspa-se a noz moscada, depois o limão, bota-se as gorduras, o mel
e mistura-se tudo. Deve-se amassar com mãos, porque o calor e as voltas que se dá ajudam a derreter o açúcar e a unir os sabores. Por fim, junta-se a soda e a farinha que se vai botando aos poucos. Amassa-se até formar uma bola que se despregue do algodoar. No fim, se a massa ainda tiver muito mal como é esta, junta-se mais uma nadinha de farinha. E também, se ela estiver muito dura, o que a Messei pode fazer é botar mais um ovo. E está feito. Depois é fazer as bolonhas e pôr nos tabuleiros para ir ao forno. O costume é untar os tabuleiros com margarina, mas eu gosto mais de usar o papel vegetal, que é mais rápido e assim nem tem-se de besuntar nada. E o papel pode-se usar em mais do que uma fornada. Quem quiser pode botar um pedacinho de nojo para enfeitear. Coze a 180 graus por 15 a 20 minutos. Mas o melhor é estar de olho, que isto depende do calor de cada forno. E agora já se pode provar. Está gostoso! E o que é que se vai tomar? Um tintantão. Esta receita cá só sai para o ano. E de verdade que sei. E quem quiser saber como é que faço o tintantão, é só procurar o vídeo dos liqueurs. Depois dos coquinhos e das broas de mel, vá-se fazer as broas de manteiga. Uma receita que já fazia a avó do meu homem. E vou fazer só com meio colher de farinha, que a gente não se pode danar a comer broas. E o que é que vais botar? 500 gramas de farinha, 350 gramas de manteiga, 250 gramas de açúcar, 2 ovos de tamanho médio, 1,5 colher de fermento em pó. A manteiga deve-se tirar do frio para ela ficar molonha, ou então leva-se num teixinho ao lume para ela derreter. Primeiro bota-se o açúcar, a seguir a manteiga e desfaz-se bem com as mãos. Depois junta-se os ovos e volta-se a mexer. Por fim, junta-se aos poucos a farinha com o fermento e vá-se amassando até apagar a farinha toda. A massa pode ficar um pedacinho mole, mas não se preocupe que é assim mesmo. Forma-se uma bola e deixa-se descansar, que depois endureça e é mais fácil de trabalhar. A massa fica a descansar por 1 hora de tempo. E a gente, enquanto se espera, vai-se beber qualquer coisa para aquecer. E mentes, prepara-se os tabuleiros. O costume é untar com margarina, mas eu prefiro usar o papel vegetal, que é mais desembaraçado e não faz besuntoada. Bolonhas, convém fazer mais ou menos do mesmo tamanho, caso não, elas não causem perigo ao. Coze a 180 graus por 15 a 20 minutos. Mas eu aconselho a estar de olho, porque isto depende do calor de cada forno. E logo que elas comecem a ficar lourinhas, já estão prontas. E aqui está, pronta e é para se provar. Estas cá são mesmo terrinhas, mas também não se vai engolir em seco. Vai com o que tangerina. Como é isto sabe a festa?
obrigada à Sandra e vamos continuar a colaborar com a Sandra aqui no nosso programa para ter um pouco da culinária da Ilha da Madeira. Vamos agora ter os primeiros, mais bons conselhos dos nossos patrocinadores. Logo a seguir, vamos dar um passeio. Celebrando 53 anos, Liberal Jewelry espera por si na recém-decorada Orvisaria, especializando-se em joalharia portuguesa importada de Portugal. 805 Dundas Street West. Visite a loja online.